gente te conta agora que o governo contestou as novas exigências impostas pelo Tribunal de Contas da União sobre a concessão da ferrovia, a Ferrogrão, no Mato Grosso. O TCU pede uma licença ambiental prévia, além de uma consulta pública sobre a implementação da ferrovia e esclarecimentos de dúvidas sobre o financiamento do projeto. Aí, do outro lado, o governo argumenta que os requisitos vão atrasar e vão encarecer o projeto, além de causar um efeito dominó que pode tirar dos trilhos outros projetos de infraestrutura do país. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário e esses dois lados com Maurício Portugal, colunista do CNN Infra. Tudo bem, Portugal? Bem-vindo, boa tarde. Oi, boa tarde, Muriel. Um grande prazer falar com você, particularmente sobre esse tema, sobre ferrovias, que é algo que o país precisa tanto. Pois é, explica pra gente um pouco mais sobre esse cenário. O governo que agora está indagando o TCU, explicando justamente a dificuldade, então, com relação a esse leilão e essa demora. Olha, Muriel, isso aqui parece sabe aqueles jogos de tabuleiro que você cai numa casinha e manda voltar vários passos para trás? Aqui parece isso, né? Nós tivemos, na verdade, três notícias ruins nas últimas 3 semanas. A primeira foi esse despacho do TCU, um despacho monocrático do ministro Marcos Benquerê, que assumiu recentemente, na verdade, assumiu 24 horas antes a relatoria do caso. Ele é um ministro substituto, assumiu no lugar do ministro Haroldo Cedrais, que se aposentou. 24 horas depois, acolheu os argumentos da área técnica do TCU e disse que era preciso a licença ambiental antes da realização da concessão. Isso é um requisito que não existe no nosso ordenamento jurídico. Quase todas as concessões que a gente vê o leilão acontecer não tem ainda licença ambiental, tem estudos preliminares em andamento. Além disso, o governo, quando fez o questionamento esta semana, tá, dessa decisão do TCU, do ministro do TCU, declarou no documento que não colocará aporte público, não colocará dinheiro público na Ferrogrão. E a Ferrogrão é um projeto de 25 bilhões de investimento, seria importante colocar dinheiro público para viabilizar o projeto. E, por fim, né, aí 3 semanas atrás, o IBAMA decidiu que os estudos ambientais feitos até aqui simplesmente não servem. Temos que começar tudo de novo. E a coisa que eu achei mais preocupante nos anexos da decisão do IBAMA foi o protocolo sobre como deve ser feita a consulta às comunidades indígenas relacionadas, supostamente impactadas pelo projeto. São 19 comunidades indígenas que têm que ser consultadas seguindo o protocolo das próprias comunidades, né? Com vistas a tentar obter um consenso, e não tem. E tem comunidades a mais de 160 quilômetros da ferrovia, ou seja, que não faz nenhum sentido. Bom, vamos falar um pouquinho da Ferrogrão. Eu queria chamar uma arte, Muriel, que trata dos efeitos benéficos da Ferrogrão, para a gente ver como a nossa burocracia está impedindo a gente de ter um benefício enorme de desenvolvimento que a Ferrogrão traria. Vamos ver se vai entrar Queria arte. chamar a Entrou. arte. Muito bem. Então, a gente está falando de 60 bilhões de benefícios sociais. Esses são dados do estudo de viabilidade renovado, né, o atualizado para 2023, 2024. 70 milhões de toneladas anos a serem transportados pela Ferrogrão, e ela tem 976 quilômetros. Ela liga Sinop, que está ali pertíssimo de onde está a fronteira agrícola. A fronteira agrícola hoje está, sobretudo, no norte do Mato Grosso. Sinop está na região central do Mato Grosso. Liga Sinop ao porto de Miritituba, né? Onde você faz um transbordo para barcaças, dos grãos para barcaças, que sobe pelo rio Tapajós, pela hidrovia do Tapajós, até o porto de Vila do Conde, lá em Barcarena, e lá esses grãos são transferidos para navios oceânicos, que saem pelo norte do Brasil, que é muito mais próximo do destino dessas cargas. Tá? É muito mais eficiente levar grãos pela Ferrogrão e pela hidrovia do Tapajós do que descer isso pela Ferronorte, né, pela malha norte da Rumo, em direção aos portos do sul. Né? Então, passa, por favor, a próxima arte.
por favor, a próxima arte. Bom, vocês veem que uma vez que a Ferrogrão entrar, uma vez que ela entra em operação, 52% da carne produzida no Mato Grosso vai provavelmente sair pela Ferrogrão, redução em até 40% das emissões de CO2. Tá? Então, um projeto ambientalmente correto, muito melhor do que a gente fazer esse transporte por caminhão, redução de 20% do frete, ou seja, melhora a competitividade dos produtos brasileiros, e redução de até 8 bilhões por ano de custo logístico. Última arte, por favor, para a gente ver todos os benefícios desse projeto. Aqui é somente o dado sobre a produção de soja e milho. Como esses dados foram atualizados em 23, ele está até um pouquinho desatualizado. A gente está produzindo mais. Aqui é só a produção no Mato Grosso. Mato Grosso é mais ou menos 30%, está um pouquinho além de 30% da produção de grãos do país. Tá? Isso é a curva esperada. Com essa curva, é indispensável que haja a Ferrogrão. Né? Portanto, é um projeto ambientalmente correto, um projeto que gera muitos benefícios, e ele está sendo consumido, digamos assim, pela nossa burocracia. Sabe o que me lembra, às vezes? Você se lembra aquela história do 12 Trabalhos de Hércules, que tinha uma hidra de Lerner, que era uma espécie de dragão com cabeças de serpente? Quando você cortava uma cabeça do dragão, quando Hércules cortava a cabeça do dragão, aparecia duas cabeças no lugar. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Toda vez que a gente consegue dar 2 passos para trás, a nossa burocracia empurra de novo o projeto para trás. E aí eu tenho algumas dúvidas também Muriel, com relação a esse cenário, Portugal, e eu queria te ouvir com relação a esse cenário também. Eu queria entender se a ausência da licença ambiental especificamente impediria de calcular o custo real do projeto. Algumas dúvidas que vão surgindo diante aí desse parecer do TCU. não existe isso. Tá. Hoje, os editais, Muriel, estabelecem um custo referencial tanto para os estudos ambientais quanto para as compensações e mitigantes ambientais. Se o valor real, efetivo, desses custos for maior do que está estimado no edital, o concessionário é reequilibrado por isso. Se esses valores são menores do que o estimado no edital, tá, o concessionário tem que compensar o poder público por isso. Então, essa é a forma de lidar com a incerteza sobre os custos ambientais. E a melhor forma possível, porque você transfere para o concessionário, que tem muito mais agilidade, muito mais capacidade de contratar os estudos ambientais, a responsabilidade de fazer esses estudos e de cumprir as obrigações que o órgão ambiental estabelecer. Se a gente deixar isso na mão do governo, só para contratar vai demorar 1 ano. E depois, se precisar editar o contrato de consultoria, vai demorar mais 6 meses, pelo menos. E aí, ainda, você imagina, estudos ambientais demoram, às vezes, 1 ano para ser feito. Estamos falando de 3 anos de atraso para começar estudo. Né? Então, não faz sentido nenhum essa posição. Não é um requisito legal. Repito, todas as concessões que a gente está vendo no leilão nos últimos anos são feitas sem licença ambiental, usando esse tipo de mecanismo que eu mencionei. Eu queria entender se na sua avaliação a gente talvez veja o Brasil correndo risco de perder investidores até por causa de uma questão de insegurança regulatória. Olha, em alguns setores sim, ferrovias certamente é um setor em que a gente vai ter dificuldade de atrair investidores sérios, né? Mas no setor, por exemplo, de rodovias, a gente não tem esse problema. No setor de energia elétrica, a gente não tem esse problema. Realmente é um problema setorial, desde o governo passado, que o setor de ferrovias está andando de lado. Né? E a Ferrogrão não ser uma prioridade é realmente uma coisa estranha. Estamos priorizando projetos muito menos importantes do que a Ferrogrão. Muito bem, Maurício Portugal, colunista do CNN Infra, obrigada pela conversa. Espero que na próxima a gente consiga trazer notícias positivas aí, né? A gente tenta, pelo menos. Vamos continuar tentando, Muriel. Vamos continuar tentando. Muito obrigado e uma boa tarde para você. Obrigada, Portugal. Bom trabalho por aí, bom fim de semana.